E aí? Fala aí, seu jogadorzinho safado! E aí? E aí? E aí? E E aí, você jogava videogames quando você era criança? Ou você ainda joga depois de adulto? E qual foi o seu primeiro videogame? Você é de qual época do ano aí de lançamentos de videogame? Você é do Master? Do Mega Drive? Dynavision? PlayStation? Xbox? PlayStation? Bom, galera, então, o nosso vídeo de hoje é... Corta pra 2. Corta pra mim! A gente vai estar falando sobre os nossos primeiros videogames. Exatamente. Eu tive um, o Vinícius teve outro. O meu é muito melhor, com certeza, mas enfim. E é disso que a gente vai falar hoje, né? Isso aí. É isso aí. Então, roda a vinheta. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Roger. Eu sou o Vinícius. E nós somos Amigos Amigos Amilidux. Bom, galera, como a gente falou aí no início do vídeo, a gente vai estar falando hoje sobre os nossos primeiros videogames. Exatamente. Qual eu tive e qual o senhor Roger teve. Sim, um parênteses, né? Eu adoro meus parênteses. É que a gente morava na mesma, a gente morou anos na mesma rua. Então eu ia na casa do Vinícius jogar videogame e o Vinícius ia jogar videogame na minha casa, porque os nossos videogames eram diferentes. Sim. E é disso que a gente vai falar hoje. Quer começar? Posso começar, porque Então até começa. porque eu vou começar que o meu videogame, ele é mais antigo que o videogame do Roger. Por quê? Não? Não. Aí você deve se perguntar por que se o Roger é o idoso dos amigos e eu tenho o videogame mais antigo. Porque o meu Master System, que era o meu primeiro videogame, ele veio do meu pai. Meu pai ganhou ele de presente da minha mãe. E eu acabei herdando ele como o meu primeiro videogame. É mesmo? Eu não sabia disso. Então minha mãe deu pro meu pai como um presente e nasceu o Vinicião aqui. E acabei pegando o videogame pra mim, tendo ele como o meu primeiro videogame. E como que era ter o Master System, Vinícius, na sua infância? Olha, eu gostava muito, muito, muito mesmo. Eu tava até mexendo nisso recentemente. Por isso que eu estou espirrando, por causa do pó. Eu tenho aqui 5 fitas que eu comprei, né, na época. Fitas. A gente Cartuchos. é da época da fita, do cartucho. Tem noção como a gente é velho? Então aqui, ó, eu tenho Sonic, ó, vai segurando. Sonic, Rampage, que é um dos jogos que eu mais gostava de jogar. Você destruía prédios com os monstros. Da Mônica também, bem legalzinho. Parênteses, o Vinícius adorava esse jogo da Mônica. Não era o meu preferido, mas eu adorava mesmo. Aqui tinha o Shinobi. E na contracapa também tinha o Super Monaco GP. Também tem. E o Castle of Illusion, que é do Mickey, que é uns jogos muito bacanas. Que é o meu preferido do Master. A gente não vai entrar hoje em detalhes sobre os jogos, falar de gráficos, jogabilidade, essas coisas, senão o vídeo ficaria muito extenso. Né? Exatamente, é Pode- mais o nosso primeiro videogame mesmo. A gente pode só dar um exemplo de qual jogo a gente mais gostava. Eu, como dono do Master System, como eu falei, eu gostava muito do Rampage. Do Master, que eu ia na casa do Vinícius jogar, o que eu mais gostava era o Castle of Illusion, do Mickey, mais conhecido como Mickey. Eu adorava esse jogo. Sei lá, até meus 10, 9 anos de idade, acho que foi meu único videogame, então foram horas, horas e horas de diversão. Eu sei o que eu vou falar. E os dedinhos, mais um parênteses de um jogo, tinha um jogo de Olimpíadas. É isso que eu ia falar. Que era, você tinha que correr, você tinha que ficar assim... AB. Na prova de atletismo, o passo, o pé direito, o pé esquerdo, era o botão A, botão B, botão A, botão B. Vixi. Acabava Doía com os nossos dedos. dedos. E era muito divertido, era muito legal. Enfim, agora falando da minha experiência, o meu primeiro videogame foi o Mega Drive, como o Vinícius disse, foi o sucessor do Master System. Ambos da Sega, né? Sim. Sem a gente saber, a gente era Team Sega quando a gente era pequeno, porque Master e Mega Drive.
E eu ganhei o meu videogame de presente, eu e meu irmão, eu tenho um irmão mais velho, então a gente era moleque, a gente ganhou, diferente do Vinícius, o presente foi pra gente mesmo, a gente não herdou. Peguei do meu pai. A gente recebeu mesmo, né, eu e meu irmão, a gente gostava muito de videogames, a gente jogava muito, e eu vou falar um pouquinho sobre essa experiência, né. Assim como eu ia na casa do Vinícius jogar Mega Drive, ele vinha na minha casa jogar Mega Drive, e tem algumas histórias legais. Tem uma lembrança muito marcante. Então, primeiro eu vou falar dos jogos que eu gostava mais, né. Quando eu ganhei o jogo, ele veio com um cartucho, ele veio com uma fita que era Altered Beast. Welcome to your doom. O Castle of Illusion também do Mega Drive, tem o Sonic do Mega Drive, tem o Alex Kidd, Shinobi, Super Monaco GP, muitos jogos que tinham no Master System tinham migrou pro Mega com já uma qualidade gráfica um pouquinho melhor, exatamente. Então, de todos, os que eu mais gostava do Mega, e agora? Tem um, né? Qual? Não sei, tem um? É. Acho que Sonic marcou muito, mano. Sonic do Mega, que é o que bomba, acho que foi o Sonic. Então a gente, durante a noite, depois que meus pais dormiram, a gente pegava o videogame, tudo na moita assim, e tinha isopor dentro da caixa, fazia silêncio pra não fazer o barulho de isopor, jogava o jogo no volume mínimo, assim, tudo para nossos pais não ouvirem. Continuando a história, eu e meu irmão, a gente tirava o videogame da caixa sem fazer barulho porque era de isopor e jogava no volume baixo para meus pais nos ouvirem, e isso era uma adrenalina, uma situação inesquecível, que eu vou guardar por toda a minha vida essa memória. E o Vinícius tem outra memória. Você sabe qual que é? Sei, do cartucho. Eu tenho uma memória no Mega Drive, eu não sei o que aconteceu com o videogame do Rogério. Uma certa época, depois de muito uso, né? Isso tinha anos já. Muito uso. Ele não funcionava simplesmente de encaixar o cartucho e ligar. Ele não funcionava. O que a gente tinha que fazer? Colocar um peso. A gente tinha que colocar um peso em cima do cartucho. E o que a gente usava como peso? Um vaso! Caralho, o maluco é brabo. Porra! Um vaso de planta desse tamanho. A gente pegava um vaso da mãe do Rogério, era um vasão desse tamanho, assim, marrom. Tinha que ser 3 junto pra levantar o vaso. A gente praticamente ia destruir o videogame dele. Mas era a única forma que a gente encontrou de fazer funcionar. Era a única forma que a gente encontrou de fazer funcionar o jogo. Isso ficou muito marcado pra mim quando a gente ia jogar videogame. E isso é uma coisa que ninguém tira da gente, essas memórias, né? Os momentos de diversão que a gente teve juntos, jogando videogame, isso não vale, nada que pague isso, porque isso é sensacional. Lembrei. A outra coisa que eu ia estar falando é a dificuldade de se terminar os jogos. Pra gente, pelo menos quando a gente era criança. Por mais que nem o Rogério comentou, que o Altered Beast tinha apenas 5 fases. Mas era difícil. Eram difíceis. E não tinha YouTube. Não tinha gameplay no YouTube. Não tinha nenhum tutorial pra você ver. Não só pro Altered Beast, como outros jogos. Então, eram jogos que pra aquela época eram muito difíceis de ser terminados. Não, sei lá, Shinobi, Turma da Mônica. Nossa, Shinobi eu não lembro de ter terminado. Tinham jogos que se você morresse, você voltava do início. Tipo, você não tinha continue. Tinha game point. Ou password pra você anotar. Que é um tema futuro que a gente pode estar fazendo sobre jogos. Lembra quando a gente anotava password no papel? Sim, era enorme. Super Nintendo teve muito disso. Verdade. Eu lembro que Castle of Illusion era muito difícil de terminar. As duas últimas fases, os dois últimos chefões eram muito difíceis. Quando a gente conseguia, era uma comemoração, porque realmente era muito difícil. E hoje, né, uma diferença que a gente pode falar em outro vídeo também, é que hoje a gente pode editar o nível de dificuldade para você jogar. Lá até tinha, mas era 3, tipo, fácil, médio, difícil. Hoje você tem muito mais opções de editar. Versão aventureiro, só explorador, ou versão mega hiper difícil. Antigamente não tinha tantas opções de níveis de dificuldade também, né? Bom, galera, então o nosso vídeo
de hoje foi pra gente falar um pouco sobre os nossos primeiros videogames, tanto o meu quanto o do Roger, contar o quão foi divertido tê-los, o quão fez bem pra nossa infância, né? Poder jogar. E o mais legal, por sermos amigos desde de crianças, a gente pôde ter essa troca de experiência, tanto eu jogar o dele quanto ele jogar o meu. Então, foram boas lembranças que a gente teve aí durante muitos anos, né? Exatamente, inesquecíveis, como a gente disse, né? Reviu memórias aqui, falamos dos jogos que a gente mais gostou. Que era o primeiro videogame dele foi o Master System, o meu foi o Mega Drive. E qual foi o seu primeiro videogame? Ou qual foi o videogame que mais marcou a sua infância, que você mais gostou, que você tem memórias, né, que te lembra a infância? Então comenta aqui, conversa com a gente, fala qual é o videogame que você gostou. Qual jogo você exatamente, gosta mais? de que época que você é, se você já é geração PlayStation, Xbox, ou se você é da geração telejogo Atari, ou se você é igual a nossa geração, Master System, Mega Drive. Fala aí, Super Nintendo. A gente não teve Super Nintendo, mas você teve Super Nintendo? Lógico que tive. Quando você teve Super Nintendo, que eu não tô sabendo? Sempre tive Super Nintendo também? Claro que não! Lógico que sim! Doidão, eu tinha Super Nintendo. E por que eu não lembro de eu jogar Super Porque Nintendo? você apagou da sua memória. Tá bom. Eu tive muito tempo, ganhei de Natal o Super Nintendo. Mas não foi tão que nem o Master, que eu ia Eu jogar lembro que eu jogar tinha sempre. Super Metroid, foi o que veio no Entendi, videogame. o Vinícius não era mais meu amigo. Sei, aham. Loucão, mano. Não, aqui eu tenho que confessar que memória não Ele é meu apagou o forte. Super Nintendo da memória, mas sim, eu tive. Muito bem, galera. Então, finalizando aí nosso vídeo de hoje, já vou fazer aquele pedido pra vocês. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva aí, ativa o sininho, compartilha com os amigos, deixe o seu like também aí pra ajudar a gente bastante, porque ajuda o YouTube a escalonar, deixar nossos vídeos mais acima aí pra visualização de vocês, beleza? Exato. Não esquece de conversar com a gente aqui nos comentários. Comenta, a gente gosta. Comenta. Beleza? É isso, gente. Muito obrigado. Até o próximo Valeu, vídeo. Até a galera. próxima quinta-feira. Beijo. Tchau. Tamo junto!